Muito bem, pessoal, muito boa noite a todos, todas. Nós estamos aqui na sequência das nossas aulas de sociologia, né, e ciências sociais. Hoje nós estamos dando continuidade naquela nossa série de teorias clássicas da sociologia. Estamos estudando positivismo. Na aula anterior, já ficou disponível para vocês o link, nós introduzimos sobre o que é o positivismo, qual a origem dele, né? E agora a gente vai entrar mais para algumas aplicações, tentar entender alguns limites do positivismo, que a gente começou a fazer isso no finalzinho da aula passada. A aula também fica gravada, né, para consulta posterior de vocês. Eu acho bacana nós conhecermos a fundo, né? Então, aí a gente não vai conseguir ir a fundo, porque acho que a fundo precisaria, assim, um semestre todo, pelo menos uma leitura guiada, né, de cada uma das obras e tal. Mas a gente vai introduzir vocês na teoria, né, clássica da sociologia, nas próximas aí 12 aulas, pelo menos. Nas próximas 10 agora, né? Nas próximas 10 aulas, vamos passar depois por Durkheim, vamos passar por Max Weber, e se tudo der certo a gente chega em Pierre Bourdieu. Mais adiante a gente vai para os pensadores brasileiros, né? Sociologia, um pensamento social brasileiro, e assim a gente vai progredindo. Vou mostrando um pouquinho para vocês dos autores, das obras, das abordagens, e sugerindo para vocês algumas leituras também, beleza? Então, tá aberta a interação lá via chat, depois a gente libera os microfonezinhos mais pro final também. Bom, então a gente esse é o nosso objetivo nesse primeiro momento, né? Fazer uma jornada pelo impacto dessa filosofia positivista. Como a gente viu na aula anterior, quem foi, digamos, o primeiro, né, o principal teórico dessa abordagem foi Augusto Comte. Nós falamos sobre ele na aula anterior. E essa corrente filosófica, né, do positivismo, só para fazer uma recapitulação, ela propõe a aplicação de um método científico para o estudo da sociedade. Então, o Augusto Comte, ele era um cientista natural, ele veio da ciência da natureza, e de lá ele propôs a aplicação do método científico, certo? Quer dizer, o que eu aplicar aqui enquanto método para análise da sociedade deve ser possível aplicar em qualquer outro lugar, ok? Claro que uma padronização, uma homogeneização é sempre complexa. A sociedade, ela é complexa, né? Nós temos diversos fatores, nós temos a questão cultural, temos a questão das diversas camadas da sociedade, etc, etc, etc. Mas assim, o que o Augusto Comte propôs é justamente esse método que tira um pouco de lado as questões subjetivas na análise. É um método um pouco mais objetivo. Nós já vimos algumas limitações, né, na aula passada, que é justamente sobre a subjetividade. O indivíduo, o ser humano, ele é um sujeito subjetivo, tem suas subjetividades, tem suas particularidades. Eu não sou igual ao Célio, eu não sou igual a Esther e não sou igual ao Roberto. E nenhum de nós é igual entre si. Mesmo que eu tivesse um irmão gêmeo, eu não sou igual a ele. Não seria igual a ele. Poderia ser parecido, mas dentro da nossa subjetividade, dentro da nossa identidade, nós temos as nossas particularidades. E o que o Comte propõe, então, é a fundamentação da observação e da experimentação para explicar os fenômenos sociais através de leis universais. O objetivo seria organizar a sociedade, promover a tal da ordem e progresso através da ciência da racionalidade. Então a gente fez essa introdução ali na aula anterior, fomos mais a fundo, mostramos algumas obras, indiquei para vocês ali principalmente a obra Pensadores, né, que tem lá Pensadores, o Comte, né, Augusto Comte. Ali você já tem pelo menos 3, 4 obras dele, dá para você entender um pouco sobre o pensamento.
e mais adiante. Bom, mas agora a gente vai começar a entender um pouco sobre aplicações, né, e limites do positivismo. Já de início, nós temos aquela nossa frase, esse nosso disparador, aquela frase da bandeira do Brasil: ordem e progresso. Na bandeira brasileira é um lema positivista. E ela pode nos inspirar aí para um debate crucial, né? Porque o que essas me digam aí no chat, né? O que essa frase significa para vocês? Você acha que pode ser identificada com esses ideais positivistas? Você acha que na contemporaneidade essa frase continua vigente? Faz sentido para o Brasil que nós vivemos, no contexto que nós vivemos? A frase ordem e progresso ainda faz parte do nosso viver cotidiano? Vocês acham que ainda é Brasil, ordem e progresso? O que vocês me dizem aí? Puderem participar no chat, senão vou adiante. Bom, o positivismo, ele tem essa frase inicial, né? A frase da bandeira do Brasil, ela é inspirada em um mote positivista, que era amor por princípio, ordem e progresso, certo? O amor precisava, né? O amor, amor por princípio, ordem e progresso. Parece uma frase bonita, né? Parece uma frase assim inspiradora, mas será que a gente consegue realmente olhar essa frase como algo aplicável na contemporaneidade? Será que os políticos que já passaram, será que a sociedade como um todo se demonstra dentro desses princípios, dentro desses a priores, né? Era legal, né, fazer essa reflexão. Será que faz sentido ainda para os nossos dias esse tipo de frase? Ela vem justamente a partir desse, digamos, desse emocional oculto, né? Onde estaria o tal do amor, né? Amor por princípio. Amor a quem? Amor a uma causa, amor a pessoas, amor a um método, amor à sociedade, o amor em si como um geral, né? A ordem seria a base e o progresso seria o fim, a finalidade. Então, amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Criada ali em 1889, essa bandeira do Brasil, ela herda ainda os símbolos da monarquia. Muito pelo contrário, né, a gente achava que, no senso comum, né, nós somos ensinados que a bandeira do Brasil, ela vem, né, o verde são as matas, o amarelo é o ouro, e o azul é esse céu que cobre o Brasil todo, né, esse continente, essa extensão toda, e o branco é a paz, que nós somos um país pacífico, etc. Na verdade, muito pelo contrário, né? As cores ali são herdadas da bandeira imperial. Então, teve uma mudança quando o Brasil deixou de ser um império, né? Deixou de ser regido pela monarquia e passou-se a ser uma república. E desses ideais, nós partimos ali por essa primeira herança positivista, certo? E dentro desses fundamentos, né, como a gente já colocou, Augusto Comte, o pai desse positivismo, defendia a ciência como o único conhecimento válido. E aí a gente já pode pensar, será que a ciência é o único conhecimento válido? Poxa, professor, mas daí o senhor não está sendo acadêmico. Então, acho que a gente precisa considerar que a ciência, a partir do Comte, esse francês, né, ele está sendo exclusivista. Há um método único
que tem resposta para todas as coisas. Se a gente olhar a partir da sociologia, olhar nos demais continentes, talvez nós encontremos respostas também. Talvez nós encontremos outros saberes aí também válidos, né? Outras epistemes, outros conhecimentos, outros saberes que também são úteis, são válidos, são importantes. Aí o positivismo nessa centralidade da ciência, busca empírica, né, pela experimentação, uma base para entender o mundo. A ordem social, né, busca se estabelecer a ordem para evitar o caos. E daí a gente pode olhar alguns conceitos, algumas importações, algumas influências, por exemplo, da questão militar, né? Isso daí pode nos apontar alguns pontos de contato, né? Alguns pontos de cuidado, por assim dizer. Também é importante nós observarmos, será que eu tenho essa norma, né, por manter a ordem da sociedade, a estabilidade social primordial. Daí a gente pode olhar outras aplicações políticas disso, outras abordagens políticas, outros métodos que vão sendo construídos, outras práticas. Racionalidade também é um dos fundamentos, o guia, a razão como guia de desenvolvimento humano e social que levaria para o progresso. E aí, também já apontamos, né, que o positivismo e o socialismo, eles partem do mesmo princípio de orientação para o progresso. A ideia de se dizer progressista não significa que a pessoa não possa ser positivista nesse conceito, certo? Então é importante olhar por essa perspectiva também, né? Depois nós teríamos ali a influência na educação técnica, educação militar, quais seriam as aproximações, né, contemporâneas dessa metodologia, né? O positivismo ele influenciou diversas esferas no Brasil, desde a educação. Ele priorizou o ensino técnico, no direito buscou a codificação e sistematização das leis, né? Código Civil, trabalhando ali depois a pensar uma constituição, na política a ideia de um governo forte, centralizado, no urbanismo um olhar mais centralizado, né, um olhar mais funcional, que mudaria a paisagem das sociedades brasileiras. A gente tem alguns marcos históricos aqui para a gente poder olhar com mais proximidade, né? Se a gente olhar historicamente, nós temos ali 1889, a proclamação da República e a adoção de princípios positivistas como base desse novo regime. Então, qual era essa percepção? Que o positivismo ajudaria o Brasil a encontrar o seu norte nesse novo regime. A valorização da ordem, do progresso, racionalidade científica na organização do Estado. O próprio imperador da época ele já tinha uma percepção mais científica, né? Gostava de pensar coisas, né? Gostava de racionalizar, apesar de ter sua influência também espiritualizada, né? Espiritualística, por assim dizer, da sua época. Foi, se não me engano, Dom Pedro, né? Dom Pedro I, II, que faz a liberação, né? Aliás, que ele influencia a possibilidade de haver outras religiões no Brasil. Então já há também essa certa influência. No entanto, essa forte influência ali, né, inspirada no positivismo, a criação de uma elite militar que está tentando substituir a monarquia por uma república laica,
racional, científica, e esse lema nacional que nós vemos na bandeira, né? Síntese das ideias do Conte, como nós falamos anteriormente. O Estado passa a valorizar essa disciplina, né? A hierarquia e a neutralidade, mas também reprime movimentos populares considerados irracionais, né? Então a gente olha ali as reformas educacionais nos primeiros anos, né, primeiros 100 anos ali, praticamente, implantação de novos modelos de ensino técnico, científico, padronização curricular, valorização da educação como instrumento de regeneração social e progresso. Poxa, Jonas, excelente, valorização da educação, é através da educação que a gente muda a sociedade, né? Sim, eles acreditavam nisso também, que a educação iria ajudar a moldar e modificar e fazer com que a sociedade progredisse. No entanto, tinha essa perspectiva mais técnica, científica. O que significa dizer isso? Significa que, por exemplo, quando a gente olha para as reformas mais atuais, né, o ex-novo ensino médio foi derrubado, mas está por aí, né, ainda, em alguns conceitos, e até antes ainda, né, em 2013, no Paraná, por exemplo, em 2013, as disciplinas de filosofia e sociologia deixaram de ser obrigatórias. O que isso pode significar, né? O que é um governo, o que é um poder que prefere que os alunos não tenham acesso a disciplinas que levam a determinado pensamento crítico. Bem, se eu não tenho pessoas que pensam a estrutura, a superestrutura, não, dos conceitos marxistas, que não pensam a sociedade em si, o que está por trás, etc., que não pensam criticamente a sociedade, a política, o cotidiano, eu vou ter pessoas ali que vão trabalhar. E é isso aí, entendeu? Então, não é interessante para quem tem o poder na mão que as pessoas que estão sobre seu domínio, seja ele legal ou não, que elas pensem. Logo, quando eu penso agora em um modelo de educação científico e técnico, né, a partir ali dessas reformas educacionais de 1890, 1930, ele vai afunilando, né, as ofertas de curso, a elaboração de currículos e automaticamente limitando esse processo de pensar, limitando o que se pensa, o que se reflete, consequentemente, as futuras profissões, os futuros profissionais, né? Estava conversando com um professor hoje e ele chegou a falar assim, olha, tem algumas pessoas que em algum momento vão acabar refletindo assim, né? Por que sociologia? Por que filosofia? Né? Eu cheguei a pensar em algum momento da minha vida, por quê? E é por isso mesmo, porque a gente está aqui para refletir acerca desses fenômenos, né? Digamos, como pessoas despertas, né? Como pessoas que vão iluminar aí a mente de outras pessoas para esclarecer a respeito da sociedade e seus afins. Agora, você imagina se, aí quando a gente pensa na organização, né, do currículo, quando esses adolescentes vão ter contato com as disciplinas sociais, né, sociologia, filosofia, eles vão ter contato lá na adolescência, lá por os últimos anos, né, deixa eu só colocar meu carregador do computador aqui, eles vão ter contato com essas disciplinas, com essas reflexões lá adiante, né? Então, quer dizer, às vezes eles estão com a cabeça pensando pensando ali em um Enem, pensando em vestibulares, e tá certo também uma época boa, né? Os adolescentes, eles têm uma questãozinha mais crítica ali, mais propensos a entender a estarem abertos para pensar essa necessidade,
responsabilidade de se rebelar, digamos assim, né? Adolescente rebelde, aí ele já está propenso a pensar isso. No entanto, se a gente abrisse um pouco antes essa caixinha, fosse derramando aos poucos uma forma de pensamento crítico acerca da sociedade, nós formaríamos uma outra cabeça de crianças, né? Mas, obviamente, a gente está falando ainda de influências do positivismo na educação. Essa educação positivista que pensa em técnico e científico. Aí as humanidades vão ficando de lado, né? A geografia, porque não caiu ainda. A geografia, pensam-se muito que a geografia é só sobre terras, né? Natureza, geografia natural, etc. Mas tem os aspectos políticos também, né? Geopolítica é dentro de geografia. A história. Que o professor de história, ele... Como é que o pessoal fala? Ele tá doutrinando os alunos. É complexo, né? Como é que eu vou contar uma história? E como é que eu conto uma história sem expor os fatos que aconteceram nela, né? Quando eu quero só trazer o aspecto técnico e científico, não, a criança precisa saber ler e escrever. Então, ela precisa saber ler, escrever, raciocinar criticamente, né? Ou eu estou formando só gente ali para o mercado de trabalho. Talvez seja isso. E daí, não que a gente não queira também entrar no mercado de trabalho, né? Garanto que vocês também estão pensando em sair daqui e conseguir aula, né? Conseguir um concurso, pegar uma aula no particular, etc. Isso é o mercado de trabalho. Mas o ponto é, nós vamos sair daqui com capacidade de refletir a sociedade, de refletir sobre sociologia do trabalho, sociologia da religião, né, sociologia urbana, e todos esses clássicos vão nos dar base para isso. Por exemplo, agora a gente está aqui, né, paramos aqui no 3, né, nas reformas educacionais, para ver que não ficou lá atrás. As reformas posteriores indicaram, né, meio que a continuidade desse sistema positivista, né? Aí depois, né, para a gente ir para o 4, 1916, criação do Código do Direito Civil, né? Código Civil, a influência também do positivismo jurídico, separação entre direito e moral, um foco na racionalização e sistematização das leis, posteriormente a construção de Brasília, um planejamento urbano racionalista, inspirado ali na ideia de ordem, funcionalidade, priorizando a organização espacial e eficiência técnica, né? E outras cidades, né, que vão sendo construídas aí no Brasil. Depois de Brasília, Maringá, ela foi onde está a nossa sede do UniCV, ela foi projetada inicialmente por Oscar Niemeyer, que é o mesmo arquiteto que projetou Brasília, né? Então ela tem seu início planejado também, não assim, né, quadradinha igual Brasília, né? Brasília tem um formato parecido com um avião, mas ela tem uma certa organização. Depois a gente olha também saúde pública, 1910 a 1940, aplicação de métodos científicos para o controle de doenças e organização urbana. Aí um reforço do papel do Estado como agente racionalizador e disciplinador. Mas tá, o que significa isso, né? Para a gente pensar essas políticas públicas na saúde, pensando ali até a ideia da vacina no braço, né? Algumas políticas até de uso da força. Eu, de maneira nenhuma, sou anti-vac, viu, Célio? Eu não sou anti-vac. Sou muito pró-vac, né? Muito a favor de vacinas. Alguns falam, não dá essa vacina na sua filha não. Fala, por quê? Não, vou dar. Vou dar sim, prefiro que ela viva mais tempo.
Ah, não dá tal vacina porque ela é muito nova. Não, peraí, o pediatra falou o quê? Aí o pediatra falou que não. Beleza, mas qual os estudos científicos, entendeu? Quais são as pesquisas? Vamos para cima, né? A gente precisa ter essa, aí de novo, ó, onde for o positivismo, racionalidade, a ideia da época, né, de combate às endemias, essa política pública de obrigação à vacina e alguns povos, né, de cultura afro-brasileira que não que tocar no corpo nesse sentido seria uma invasão, né? Seria uma violação. Por quê? Porque para a época, para aqueles povos naquele tempo, quem é que vai me curar? Não, quem vai me curar é o Baluaê, que vai curar a varíola, né? Aí daí tinha as campanhas de vacina. Ah, então, não, vocês vão ser obrigados. Aqui a gente, no Brasil, não temos ainda a polícia que bate de porta em porta e enfia a vacina no braço. Mas, por exemplo, eu não consigo matricular a minha filha em escolas públicas, pelo menos, né? Particulares, não sei. Em escolas públicas, se ela não tiver com as vacinas em dia. Isso é uma política de saúde pública. É racionalizar, disciplinar, né? Poxa, Jonas, mas isso daí é influência do positivismo também. Pois é. Mas, ao mesmo tempo, o positivismo ele vai influenciar também políticas de urbanismo, né, urbanização, higienismo das cidades. Acho que eu comentei com vocês na aula anterior sobre como Maringá ela foi projetada, né? Só confirmem aí, por gentileza, se eu comentei isso, que daí eu nem repito o assunto. Maringá ela foi projetada inicialmente de uma determinada forma e depois as políticas, né, de urbanização, planos diretores, etc, etc, vão tornando a cidade mais cara. O metro quadrado dentro de Maringá é bem carinho, não só para comprar, mas para alugar. E aí é mais ou menos assim, para você morar em Maringá, que é onde fica a nossa sede, você precisa ganhar, tipo assim, 5K para mais para morar sozinho e morar lá bem. Um aluguel de uma kitnet, né, que é um cubículozinho, já está chegando a R$ 1.000, só o aluguel. Aí você imagina um apartamento. Hoje eu estou numa casa na cidade vizinha, em Sarandi, com dois quartos, tem lugar para colocar o carro, tal, bonitinho. Se eu fosse encontrar casa similar em Maringá, seria tipo triplo do valor, já por ser casa. Se fosse apartamento com a metragem que a casa tem, aí, né, 4 vezes mais, enfim. E isso daí vai higienizando a cidade no sentido de desempobrecer, né? Tirar os pobres da metrópole, tirar os pobres da cidade. Os pobres vêm trabalhar em Maringá, pobres no sentido de não ganham o suficiente para morar ali, mas vão ali trabalhar porque é ali onde tem emprego. Daí pega um ônibus, pega seu transporte, sua moto, seu carro, volta para a cidade. Quase antigamente as cidades do lado, né, Sarandi, Marialva, eram Paissandu, né, já é mais para outro lado, eram chamadas de cidade dormitório, justamente por isso. Trabalha em Maringá e só dorme praticamente na cidade lá de residência. Para além disso, como nós falamos já anteriormente, o branqueamento, né? O branqueamento que houve no Brasil, políticas de branqueamento, a facilitação e o convite de imigrantes italianos, alemães, imigrantes ali europeus, posteriormente japoneses, né, abertura para japoneses, comentei sobre isso com vocês na aula anterior, para embranquecer a população. Tinha muito negro, né? Os negros continuavam se reproduzindo, isso não estava sendo interessante para os políticos da época,
que o Brasil estava ficando um país negro, daí eles fazem essa política de migração, facilitação da migração. Quer dizer, eu liberto isso daí quando, né? Olha lá, se a gente olha a proclamação da República em 1889, quando que é a libertação da escravatura, né? Pelo menos a assinatura da Lei Áurea, 1888. Aí, a bandeira, o lema, as reformas começam ainda, né, lentamente a lidar com o fim da escravidão, mas já pensando nessa reconstrução de um Brasil branco, um Brasil puro, limpo, né, mais cheio de cultura europeia, de raízes europeias e afins. E aí você pode encontrar no Brasil afora descendentes disso, descendentes daquilo, mas no fim é todo mundo misto, né? Ah, eu sou filho de, sei lá, português com italiano, sou filho de negro com índio, sou filho de português, de italiano com suíço, sueco, sei lá, e aí vai, misturaiada de gente, mas ainda assim continuamos com a forte predominância de pessoas negras, pessoas pardas, né, que já a gente já vai misturando e afins. Mas essa política ela vai acontecendo justamente para essa ideia de, de higienista, né, sem considerar a diversidade cultural, a diversidade afetiva da população. Quer dizer, o branco vai casar só com o branco, o preto vai casar só com o preto, o japonês só com o japonês, né? Então, né, as afetividades aí são deixadas totalmente de lado. Apesar de que na contemporaneidade eu já encontrei coletivos negros que existe realmente um pensamento forte para, não, o negro tem que casar com a negra. E se você parar para pensar, num sentido de preservação para esses sujeitos, que a lógica era o, o preto tem que casar com a preta, porque senão lá na frente não vai ter preto mais. Vai começar a embranquecer, né? Eu já falei que a minha bisavó, ela falava que não pode misturar as cores. Ela falava isso num jeito bem pejorativo. Não era nem para preservar nada. Era assim, não pode misturar as cores, que estraga o sangue, ela falava. Aí hoje eu casei com uma mulata. Então, essa influência positivista, ela tem muito desse racismo, sabe? Tem muito dessa questão racial, higienista no seu meio ali, que não é legal, né? Bom, limites, a gente está indo já quase no finalzinho, né, dos slides. Limites, quais são os limites? Como que a gente pode ver alguns limites, algumas críticas ao positivismo? Ele tem sim suas contribuições boas, tem pontos positivos, como a gente já viu, a ideia de uma metodologia científica, a ideia dessa adoção metodológica para análise da sociedade. Ele quem começa, né, o Comte é quem começa a, digamos, pensar sistematicamente ou técnicas, enfim, para análise da sociedade. Legal, ótimo, bom, mas, por outro lado, quando eu considero apenas objetivamente, eu desconsidero o ser humano como um ser cheio de complexidades, um ser que tem cultura, que tem sua subjetividade, daí eu vou esquecendo que o ser humano é diverso, o ser humano tem cultura, o ser humano não é um objeto. Pode ser nosso objeto de estudo? Pode, mas ele tem suas subjetividades. Também a questão ali, na nossa crítica, no controle social, a exclusão de grupos minoritários, precisam ser preocupações na hora de lidar com o positivismo. Além disso, né, críticas jurídicas e sociais contemporâneas que vão questionar sua aplicação no mundo atual. A gente pode esticar aí para várias coisas, né? Aí queria pensar com vocês, né? Como vocês enxergam essa influência do positivismo na contemporaneidade? Diante disso que a gente já falou, vocês conseguem ver essa, conseguem ter essa percepção que nós temos
essa influência, aspectos positivos, negativos, fora aquilo que a gente já falou aqui. Quem é vontade aí para levantar a mãozinha, falar, pode abrir o microfone direto, né? Nós estamos em poucos. Ou falar no chat também. É mais legal quando vocês participam. Bom, e ainda, né? Se a gente pensar ali as ideias militares, né? As educação técnica militar, a influência da criação das escolas militares e depois como vai se. Por favor, não esperem eu parar de falar. Podem interromper a qualquer momento. Enquanto vocês vão refletindo e escrevendo, eu vou dando sequência aqui. Então, quando a gente vê a influência, né, dos, dos pensadores positivistas na, na criação da escola militar, de uma escola técnica, depois no período militar, né, seja como você quiser dizer, se foi uma intervenção militar ou se foi um golpe militar, independente. Tinha um governo militar e ele também tinha pressupostos ali, influências fortes positivistas. Obviamente, no último governo que nós tivemos, né, vários militares em cargos políticos, o próprio presidente era militar, o vice era militar, ele tinha grande influência ali da escola de formação, né, de militares, da academia, e tudo isso aí vai nos mostrando determinados caminhos, determinados olhares positivistas. Claro que no último governo teve bastante complexidade, né, bastante coisa, teve que lidar com pandemia também, né, foi tenso, mas ainda haviam essas garras, né, do positivismo na, na política, por assim dizer. Bom, vou indo mais adiante para a gente olhar, né, quais padrões e contradições a gente consegue perceber nas experiências históricas, né? O que vocês acham, o que vocês conseguem perceber diante disso, né, diante desses padrões? Por gentileza, participem aí no chat, ou abram o microfone, fiquem à vontade. Para eu saber que vocês não deixaram aula aqui, eu falando e vocês estão lavando louça enquanto isso. Sei que é tardezinho, a gente já está finalizando, mas é mais legal sim ouvir vocês, ver se vocês estão entendendo também, né? A gente vê o positivismo, ele molda, né? Ele moldou a sociedade, moldou o pensamento, as cidades em si. O positivismo, ele teve grande influência na, na construção dos saberes também, né? Não deixa de ser uma questão importante esse fato deles estarem aí, né? Dos pensadores do positivismo ainda estar presente nos dias de hoje, né? Ah, a educação é marxista. Ah, os professores são isso, são aquilo. Existe uma gama de pensamentos, né? Existe uma gama de pensamentos, tanto nas faculdades, quanto nas escolas públicas. Vocês, garanto que tem uma galera que pensa totalmente diferente um do outro, talvez tem uma abordagem diferente do outro, mas talvez ele seria ainda uma ferramenta útil para organizar a sociedade contemporânea. Será que a gente pode tirar o que de bom, né? O que nós podemos aprender com o positivismo, com a história do positivismo, quais riscos permanecem atuais? É sempre uma reflexão que a gente precisa fazer, né? Algumas indicações de leitura aí para vocês, acho que eu coloquei para vocês anteriormente também, né? O Comte, o Durkheim a gente vai entrar na teoria do Durkheim já na próxima aula. O Mozart Pereira Soares, né? Acho que tem um outro ainda que acho que é 200 anos de positivismo, deixa eu ver aqui.
Tenho ele aqui, deixa eu ver. São livros interessantes para a gente se aprofundar, né? Às vezes também eu entendo que está naquela, sabe, aquela correria, não, professor, está na correria aqui, não estou podendo, eu vou me aprofundar mais tarde, tudo bem. Só não esquece de se aprofundar mais tarde, né? Aqui, ó, positivismo, 200 anos de positivismo. Mozart Pereira Soares, Positivismo no Brasil, 200 anos de Augusto Comte, ele mesmo. É um livro ali que vai mostrar um pouquinho também sobre a vida, a obra, a religião, difusão e irradiação do positivismo no Rio Grande do Sul e no Brasil, e a educação e a arte positivismo em Porto Alegre. Uma maestria ali pelo Mozart Pereira Soares. Essa última indicação que está ali para vocês. Beleza, pessoal? Bom, acho que nessas últimas reflexões, né, as provocações, é sempre interessante, importante a gente revisar esses pontos altos e baixos da nossa história, do nosso país, a gente considerando, né, que nós estamos em um país que passou por, tem uma república recente, que tem uma liberdade, digamos, para votar diretamente no candidato que se quer recente, né, é novo. Ainda assim, muitos votam não com essa perspectiva crítica, né, sobre projeto de governo, sobre isso, sobre aquilo, mas a gente precisa raciocinar se a população está indo mesmo pelo discurso, pela manipulação, pelo marketing, pelo populismo, e de repente entender, depois de ter contato com essas teorias fundamentais, né, da sociologia, a gente começa já a perceber, bom, peraí, esse discurso aqui está mais para o positivismo, e o positivismo ele tem esse ponto de atenção aqui. Em algum momento ele pode ser higienista, em algum momento ele pode pegar uma população indígena que está em lugar A ou B e pode decidir cortar os recursos que ela tem para favorecer A ou favorecer B, pensar tecnicamente. Pensar tecnicamente é bom? Pô, é bom, mas considerando as subjetividades também. Ah, nós vamos abrir poços de extração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Isso é bom ou ruim? Isso é bom e ruim, né? Aí precisa ver os riscos. É um risco, como se diz? É um risco calculado que ele vai correr, né? Quais são as outras questões por trás disso? Não, vamos embora. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma notícia que eu vi recentemente é que o Donald Trump ele decidiu abrir a exploração de petróleo no Alasca. E o governo anterior, que era o Biden, havia colocado uma limitação, né, uma proibição de exploração de petróleo no Alasca, porque é uma reserva natural, etc, etc. Influências, influências. Ele pode não se declarar positivista, mas ele está sendo tecnicista. Não, peraí. Aqui existe uma reserva de petróleo que eu posso explorar. Se é bom, se é ruim, não conheço bem o Alasca ali, mas se a gente fosse aplicar aqui na nossa questão, né? Olha só, quem que a gente vai colocar lá para explorar? Eu vi uma propaganda na rádio, acho que foi alguma coisa sobre ecologia, sobre preocupação com o meio ambiente. Quem é que estava anunciando? Vale. A Vale anunciando, né? Precisa ver o histórico aí, o que aconteceu lá na Foz do Rio Doce, Brumadinho, né? Que tudo mais e tudo mais. Então talvez seria um aceno, né? Tá pagando um pedágio aqui para explorar ali, enfim, tantas outras coisas que a gente poderia considerar, né?
quais coisas boas e ruins, quais lições, as coisas boas, um pouco de racionalidade, né? Tirar a expectativa de união de Estado e igreja, né? Um Estado laico. Eu acho que isso é importante para você considerar todas as religiões como dignas de existir, mas também como sujeitos passíveis de direito, nessa proteção de direitos, etc. Construir uma sociedade laica, isso são pontos bons, pontos positivos. Riscos também na urbanização, a higienização e, por exemplo, acho que eu já comentei aqui, alguns alunos comentaram também, né, sobre... É isso aí, Esther. É uma corrente filosófica que obtém suas contradições. Obtém suas contradições. A gente pode ver, né, as diversas contradições, coisas boas, coisas ruins. A gente vai ver isso nas demais também, tá? Nós vamos fazer essa caminhadinha nas outras teorias clássicas. Será que Emile Durkheim, que é o próximo, será que a teoria dele é boa? Será que é ruim? Quais são os principais pontos? Existe aplicabilidade na contemporaneidade? Daí aquela coisa também, né? Tem uma fala na psicologia que é que a gente não precisa casar com um teórico, mas quando a gente for lidar com uma teoria, quando a gente for lidar com uma análise, considerar que existem pessoas ali, né? Você estude todas as teorias, mas na hora de tocar uma alma, seja mais uma alma, né? Então, ter esse cuidado que quando eu estou analisando a sociedade, por trás dos números existem pessoas que têm suas histórias, suas subjetividades e afins, né? Acho que era legal, por exemplo, a gente pegar alguém que tiver interesse, né, fazer uma iniciação científica na área de ciências sociais, sociologia, tentar entender ali o seu entorno e ir para campo, entrevistar, sabe? Acho que isso é muito válido, acho que isso é muito importante. E fazer essa reflexão, né, para as futuras aplicações. Dá para fazer, dá para repetir, é legal, não é legal, o que precisa ter cuidado, o que não precisa ter, o que dá para aplicar, dá para abraçar, que sempre alguma coisa de bom a gente pode tirar, né? Diria ali praticamente um dos fundadores do cristianismo, né? O apóstolo Paulo, examinai tudo e retei o bom. Né? Então, o que a gente pode examinar da teoria kantiana, da teoria do positivismo e reter como bom? Acho que isso é legal a gente olhar, né? Um método para estudo, um método para análise da sociedade, mas também considerar o indivíduo, considerar a subjetividade, a diferença, a separação de Estado e Igreja, né? Estado laico, legal, massa, dar prosseguimento, né? Mas também considerar as religiões, os líderes, os fiéis, etc., como sujeitos de direito e afins. Pessoal, não havendo aí mais dúvidas, eu vou encerrar a aula de hoje. Então, bom feriado para vocês. A gente se encontra na próxima semana, tá? Quarta-feira que vem, deixa eu ver exatamente o dia aqui. Da dia 25 de junho, às 8 horas da noite, a gente já vai dar início ali com Emile Durkheim, beleza? Posso passar para vocês um materialzinho lá no WhatsApp, para vocês já irem se adiantando, para vocês já começarem a ter um contato com a teoria, que acho que é legal também. Beleza? Mas é isso, não deixem de verificar, né, as comunicações da instituição, mural de avisos, e-mails. Lembrem-se que vocês são sujeitos ali de licenciatura e estamos caminhando também posteriormente ali para ENAD esse ano, beleza? Professor, estou em dúvida, nem sei o que é ENAD. Manda uma mensagenzinha lá para o tutor, né, para você também se inteirar, tá por dentro. Haverão aí novos editais, né, para 2025, depois 2026. Quem tiver em estágio também tem uma avaliaçãozinha. Então fiquem atentos e atentas aí, não deixem de realizar suas atividades
E bora lá ler mais, aprender mais e se aprofundar nas teorias, beleza? Mas é isso, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite.